Oi, 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 noveleiros de plantão. Estou aqui hoje mais uma vez para gravar a parte 9 da história de Esther e Xerxes. Bom, essa é a parte 9 e a parte final, gente. Hoje eu finalizo a história de Esther e Xerxes. Bom, eu espero que vocês gostem do final da história, né? Do final da história de Esther e Xerxes. Como eu disse, é uma das minhas histórias preferidas. E eu espero que vocês gostem do final dessa história. Então fiquem com a parte 9, parte final da história de Esther e Xerxes. Queria muito conhecer suas filhas. Eu não sei se é uma boa ideia, Esther. Porque eu acho que elas me odeiam. Elas não conhecem o pai maravilhoso que tem. Seria talvez a oportunidade perfeita para vocês se aproximarem um pouco. Você sempre sabe como me fazer ver o lado bom das coisas. Não é mesmo? Tem que te lembrar do quão incrível você é, Xerxes. Gente, aí no caso, eu acho que vocês já viram, né? As duas filhas do rei. São as duas filhas do rei com a Mestres, né? Que ficaram com o rei, acabaram ficando com o rei, né? Porque ele até então tinha mandado matar a Mestres, então as duas meninas ficaram aí no palácio. Então ficaram as duas meninas e logo em seguida, eu não mostrei pra vocês, mas o filho mais novo dele também, o Artaxerxes, pediu pra poder estar ficando com o rei também no palácio e ele quis. As duas meninas ainda não conhecem direito o rei, não tem aquele carinho todo porque não conhece ele. O Artaxerxes tem maior coisa com o pai dele, com o rei. Ele tem um carinho imenso pelo pai. E tem o outro, que é o filho mais velho, que é o Dario. O Dario não gosta do pai. Tem umas tretas aí mal resolvidas com o pai. Deixa eu explicar pra vocês. O Dario acha que o rei ficou com a ex-mulher dele. Lembra? Lá no início em que eu falei que a Amésis colocou na cabeça do filho que o pai deitou com a própria mulher dele. E não era nada disso. Isso era só um ciúmes da Amésis. Então ela envenenou o filho contra o pai. Porque na verdade o que acontece? A ex-esposa de Dario, do filho do rei, ela estava ajudando o rei. Ela estava servindo como olheira do rei, já que a mãe dela foi morta. Lembram que no início a Messis mandou os cachorros comer a mãe da nora dela viva? Foi exatamente isso. Então o que o rei fez? Chamou, né, a esposa do filho dele pra ser a olheira dele. Só que nisso a Messis não sabia. Achou que o rei tava tendo um caso com essa menina, com essa ex-esposa do Dario, que se tornou ex-esposa justamente porque a mãe envenenou o casamento deles. Mas enfim, acho que vocês conseguiram entender, né? Resumindo, então o filho mais velho tem uma rincha com o pai, tem uma rincha com o rei. Cismou que o rei ficou com a ex-esposa dele. E isso não aconteceu, viu, gente? Não aconteceu. E aí, depois disso, na verdade, ele já tinha uma certa birrinha com o pai desde quando o pai apresentou Esther como rainha. E é só ladeira abaixo. Ele não gosta de Esther e ele não está bem com o pai dele. Enfim, mas aí no caso vocês viram que Esther quer se aproximar das filhas do rei e quer ajudá-lo também a fazer isso, a se aproximar das filhas dele. Pai, o que tá acontecendo aqui? Calma. Não esquece que ele é teu filho. Vai falar com ele. Espera nos meus aposentos. Eu vou ver o que ele quer. O que você quer, Dario? O que significa isso? É um pedido do seu pai para que você traga sua esposa de volta. Meu filho, eu não... Vai negar que dormiu com minha esposa? Sim. Nós não tivemos nada. Eu não faria isso com você. Eu não acredito. Pois eu não preciso que você acredite. É uma ordem. Tome a sua esposa de volta. Ah, não se faça de tonto! Você sabe muito bem do que eu tô falando! Faz isso, Dario! Resolva! Isso é entre ele e eu! Mais respeito comigo. Ou o quê? Vai mandar me enforcarem também? Não vai me dizer o que aconteceu com o grande rei Xerxes? Já sei! Se escondeu debaixo da saia de mais um dia qualquer! Agora sim! Agora sim! Quem você pensa que é pra falar comigo desse jeito, seu moleque? Aí está o grande rei Xerxes. O homem que não sabe amar! Traz a sua esposa de volta. Então é assim. É. Então que seja a última vez que nos vemos.
Então, gente, esse é o Dario, né? Vocês viram aí como ele é difícil, rebelde, tem uma rincha com o pai que não acaba nunca. E, como eu disse, isso foi criado pela própria mãe, a mãe que envenenou ele contra o pai. E aí vocês viram, né, que o rei pediu pra ele trazer a mulher dele de volta, que não aconteceu nada do que ele acha que aconteceu. E ainda assim ele não acredita, né, no pai dele. Ele já foi envenenado, né, contra o pai, então tá meio perdido. Não tem muito o que fazer. E ali vocês viram o Artaxerxes tentando segurar ele, falando pra não fazer isso com o pai, né? O Artaxerxes é um fofo. Eu cortei muitas partes aqui, então vocês não viram. Mas ele é uma gracinha. Ele é o filho do rei, assim, mais fofo. As meninas também são. Só que ele ganhou destaque na novela. Todo mundo gostava dele. Enfim, então é isso, gente. O rei quer que o Dario traga a esposa de volta porque não aconteceu nada daquilo que ele acha que aconteceu. Só que o Dario não quer trazer a esposa de volta porque ele não acredita no pai. Aquele moleque só pode ter perdido o juízo. Você viu o jeito que ele falou comigo? Eu vi, pai. O Dario mudou muito desde que a mãe... Meu filho, você entende porque eu tive Sim, que... pai. Claro. A mãe, ela nunca te respeitou. Aliás, ela nunca respeitou ninguém. O Dario é muito parecido com ela. Às vezes eu tenho a impressão de que ele tá armando contra você. O vídeo conversa com o Artaban, que, por sua vez, tá se encontrando às escondidas com alguém que eu ainda não sei quem é. Tudo muito suspeito. Você acha que o Artaban não é de confiança? Não. Mas ele tem o apoio do exército. Nós vamos encontrar a pessoa certa. Bom contar com o seu apoio, meu filho. Sempre, pai. Agora eu preciso ir. Eu prometi a Esther que apresentaria suas irmãs pra ela. Vamos, então. Vamos. Vocês viram aí, né, gente? Quão fofo é o Artaxerxes. Ele é uma gracinha. E vocês conseguiram prestar atenção na conversa? O que acontece? O Artaxerxes está desconfiado que o irmão, né, o Dario, tá de complô com o chefe do exército, que é o Artabano. Que até então o rei até achava que era confiável. Só que de lá pra cá tá tendo umas confusões, assim, sabe? O palácio tá em meio a umas situações, assim, que ele não consegue resolver. Então ele começou a desconfiar do Artabano, porque tá muito estranho. Nada ele consegue resolver. Só que o que acontece? A verdade é que o Dario, filho dele, o Artabano, que é chefe do exército, e a Artaínthe, eles são cúmplices. Eles estão tentando derrubar o rei. A Artaínthe tá nessa porque ela quer derrubar a Esther, porque ela é louca pelo rei. O Artabano quer tomar meio que o lugar, assim, né, que é um lugar mais privilegiado pra ele no reino. E o Dario é por pura raiva e pirraça do pai. Então os três estão juntos num complô contra o rei no palácio e o rei. Então o que acontece? Acontecem muitas coisas no palácio que o rei fica sem entender o porquê. Só que ele não sabe que é esses três que tá por trás de todas as situações ruins que vem acontecendo. Só que vai chegar uma igual essa parte e o rei já tá desconfiado. Então ele vai reforçar ainda mais essa desconfiança e vai investigar, até ele ter certeza. Mas o que eu preciso adiantar pra vocês é o filho dele, Dario, o Artabano, que é o chefe do exército, e Artaínthe estão armando contra ele e o palácio. É tão linda. Eu gostei do vestido que ela usou ontem. Todas as roupas que ela usa são bonitas. E o cabelo dela parece tão macio. Muito obrigada, meninas. Só que... Macio? Sim? E tá cheiroso? Sabe quem é ainda mais cheiroso que esse cabelo? Ele. Dá um cheirinho no chefe. Não. Vocês são lindas, sabia? Obrigada. Iguaizinhas à mãe de vocês. Sabe quem mais quer muito conhecer vocês? O pai de vocês. Verdade. Ele morre de medo que vocês não queiram. Vocês querem muito conhecer o papai melhor. Tô certo? Sim. Sim. Elas vão se arrumar bem lindas e encontrar o papai mais tarde, lá no Jardim Secreto. Acredita que ele tem um jardim secreto aqui no palácio? Bem, se é assim, eu também vou me arrumar para esse encontro mais tarde.
Gente, só corrigindo o que eu tinha falado antes, eu falei assim que tinha um complô entre o Dario, o Artabano e Artainte. Eu falei o nome errado, não é Artainte, é Artemisia. Eu confundo. Artainte é a ex-esposa do Dario, que ele achou que tivesse um caso com o pai dele. Não é essa. É a Artemisia. A Artemisia é aquela da flecha. Foi ela que deu uma flechada na Esther e fez com que a Esther perdesse o bebê. Então é Artemisia. Artemisia, não sei se vocês estão lembrados, é a antiga amiga da Mestres. Lembram que as duas estavam conversando e o rei chegou na hora? Um pouco antes do decreto pra Mestre ficar longe dele. Não sei se vocês vão lembrar. Mas qualquer coisa, depois eu coloco a foto dos três juntos. Dario, Artemisia e o Artabano, só pra vocês saberem quem é, porque muita gente não assistiu a novela, só tá assistindo aqui a história do casal. Então só pra vocês saberem, né, quem são os três. Os três não, né, porque vocês já sabem o Dario, o filho do rei, vocês viram aí anteriormente. Então depois eu vou colocar só a foto do Artabano e da Artemisia. Então só corrigindo, eu falei errado, não é Artainte, é Artemisia, tá? Enfim, e vocês viram que gracinha, né, a rainha com as meninas, filhas do rei. Ela, infelizmente, não pôde ter o bebê, né, deles, né, fruto da relação deles, mas, querendo ou não, ficou como mãe aí das meninas, né. E eu acho muito bonita essa relação que ela tá tendo com as meninas, incentivando as meninas a conhecer o pai, né. Então, assim, e os olhos do rei brilham cada vez mais, né. E qual o plano, Artabano? O plano continua sendo o mesmo da Mestres. Te colocar no trono o mais rápido possível. O que você ganha com isso, Artemisia? Eu voltaria a comandar a frota. Voltaria a ser útil pra Pérsia. Gente, eu quis colocar aí pra vocês esse pedacinho deles falando sobre o plano deles, né? Então aí vocês já conseguiram conhecer Artabano, a Artainte que tá do lado do Dario, que é a ex-esposa, mas parece que eles voltaram, né? Então é a atual esposa de novo. Então tá o Dario, a Artainte, o Artabano e a Artemisia. Então, quem não conhecia Artemisia, essa é a Artemisia. O que acontece? Eles estão falando sobre o plano, que continua sendo o plano da Mestres, anteriormente, que é o Dario ficar no lugar do pai. E aí eles podem fazer o que eles quiserem, né? Vão ter todas as regalias e fazer o que quiser. Aí a Artemisia, ela fala assim que o interesse dela no plano é só por conta dela ficar à frente das frotas, que não sei o que, pura mentira. O interesse dela real é no Xerxes, que ela sempre foi apaixonada por ele. Então, basicamente, são essas as pessoas envolvidas no plano pra acabar com o reino entre aspas, né? Acabar com o reino do Xerxes, né? Tirar o Xerxes do poder. Aí tá a Artainte, que é a esposa do Dario, ela não concorda, ela tá participando, mas ela vai contar tudo pro rei. Então, assim, a Artainte é uma pessoa de muita confiança, tá, gente? Só pra deixar claro. É ela que é a olheira do rei, que ele estava achando que tava tendo caso com ele, mas na verdade tava contando tudo pra ele. Então, só pra poder resumir pra vocês, é isso. Olá. Muito obrigado pelo convite, Esther. Foram as meninas que também pediram que você estivesse. É mesmo? Uhum. Pois é, mas foi o que eu também achei. Não foi isso, você sabe. Eu acredito. Eu não. Eu devo confessar que quando eu era pequeno, eu era um tanto arteiro. Eu sabia. Olha só, sua irmã, olha. Família não são só as pessoas que crescem na mesma casa que você. Por vezes, são as que mais te irritam. Esperam demais de você. Te criticam por tudo ou te decepcionam às vezes. Ela é o seu reino pessoal, onde cada um tem um papel fundamental. O que o senhor tem? Estou feliz, Neemias. Feliz em ver Xerxes vivendo essa experiência de família. Acho que agora vocês conseguem ver, né, por que foi uma das novelas mais bonitas que a Record fez, que deu tanta audiência. É isso, o que ela aborda dentro da novela, sabe? A família, o amor, né, mesmo em meio às dificuldades, né? E o que Esther fez
com a vida de Xerxes, né? Ela acabou transformando, não ela foi usada por Deus para transformar a vida dele, né? E, consequentemente, na vida de todos ao redor, né? No palácio por inteiro. E é sobre isso, né? Então, vou dizer pela 20ª vez, é uma das minhas histórias favoritas. Assim, igual aqui no canal não vão ter só novelas bíblicas, vão ter todos os tipos de novelas, desde Record até Globo, até outro, até canal fechado. Vão ter milhares de novelas aqui, esse é o intuito. Só que eu resolvi postar essa primeiro, né, a Rainha da Pérsia, porque foi a minha favorita, foi a minha história de casal favorita desde o começo. Mas eu acho que agora vocês conseguem perceber o porquê eu falo tanto que é a minha preferida, né? O que foi, meu filho? Obrigado por hoje, pai. Obrigado você, meu filho. Posso me despedir de vocês também? Volta pra dar tchau pro papai. Tchau, pai. Obrigado, Esther. Eu nunca vivi algo assim na minha vida. Esse tempo em família. Você pode viver isso todos os dias, Xerxes. É só saber priorizar o que é importante nessa vida. Você é uma delas. Foi Deus que me deu pra você. Ele foi muito bom comigo. Digo mais, eu ainda vou conhecer o templo dele. O que foi? Eu disse alguma coisa que não devia? Que esse é um sonho que eu tenho desde pequena. Eu vou te levar lá e realizar o seu sonho, minha estrela. Mas por enquanto, eu tenho uma outra novidade. Eu vou fazer uma casa para nossa família. Uma casa? Sim, fora do palácio. Mas por quê? Porque assim a gente pode viver como uma família comum. Você tá fazendo uma casa pra gente viver normalmente? Eu não sei se vocês entenderam, né? Mas eu vou explicar aqui um pouco mais. A questão do templo. Ele falou pra ela que iria até conhecer o templo do Deus dela. E ela foi espantada, porque era o sonho dela, né? E ele fala que vai realizar esse sonho dela. O templo seria, no caso, Jerusalém. E aí eu não vou dar spoiler. Mas enfim, era só pra vocês prestarem atenção nessa parte mesmo. O que acontece? Ele fala, né, que ele vai construir uma casa pra eles. Longe do palácio, né? Fora do palácio. Pra eles levarem uma vida normal, porque era o sonho de Esther. Que eles vivessem uma vida normal. E depois acabou sendo o sonho dele também, né? Pra ter paz e sossego e ter tempo com a família. Enfim, e aí vocês vão ver o desdobramento dessa questão. Dessa história dele querer ter uma vida normal com ela. Porque ele sendo rei, automaticamente ele não consegue ter uma vida normal, né? Então acho que vocês captaram o que eu quis dizer. Vamos às cenas dos próximos capítulos aí. Meu amor, eu preciso resolver um problema urgente do reino. Nos vemos mais tarde no jardim. Onde você vai? É um assunto do reino. Nos vemos depois. Me ajuda aqui, ó. Ah, claro.
tudo. Quanto mais mulheres um rei tem, mais forte ele é. Eu não posso ser. Socorro! Socorro! Alguém me tira daqui! Socorro! Socorro! Alguém me tira daqui! Ora. Esse que é o problema da curiosidade, né, gente? Ela não podia esperar, não, né? Aí viu aí, né, o rei se encontrando com a Artainte. Artainte é a mulher do filho dele, né? E a Estela não sabe também, gente, que a Artainte é a olheira do rei. Ninguém sabe. Por isso que todo mundo fica desconfiado que ela tem um caso com ele. Só que ele não pode ficar falando que ela é a olheira dele, por quê? O olheiro dele, por quê? Porque senão ela corre risco, né? E também aí ela não consegue colher as informações que ele precisa. Então, a Esther já tirou conclusões precipitadas aí, vocês viram, né? Como ela ficou arrasada. E aí o que acontece? Ela cai numa armadilha. Essa armadilha, esses caras que apareceram aí, são os filhos do Amã. Lembram do Amã? Que pressionou o rei a fazer o decreto contra os judeus, que aí depois ele foi pra cima da rainha, lembram, não? Então, esses aí são os filhos dele, que não perdoam a Esther pelo que aconteceu, porque o rei mandou ele ser enforcado, lembram? Então, e aí os filhos dele não perdoam ela por isso. E aí, pra se vingar, eles estão querendo pegar ela, entenderam? Mas, vamos tocar o barco e ver as cenas dos próximos capítulos. Socorro! Alguém me tira daqui! Socorro! 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 Parece ser a voz de Esther! Ai, desculpa. Machucou. Mas isso é pouco perto do que você fez com meu pai passar. Dalfon, chega, o que é? Tá com pena dessa vagabunda? Ela matou o nosso pai. Sim, mas você acha que ela estaria aqui sozinha? É melhor a gente levar ela daqui, antes que alguém venha atrás dela. Soltem ela! Desgraçados! Como ele sabe? Esther, o que você estava fazendo aqui? Me solta, eu consigo caminhar. Não, eu te levo. Xerxes, me põe no chão. Aí, Esther. Oi, Hataque. O rei a espera no local combinado. Avisa ele que hoje eu não vou. Tem alguma explicação que gostaria que eu dissesse ao rei? Diz que eu tô cansada. Sim. Vocês viram aí, né, gente, que ela não foi porque tá cansada, não. Foi pelo que ela viu lá. O encontro do Xerxes com a Artainte, né? Tirou conclusões precipitadas e resolveu não cumprir com o combinado dos dois. Porque o combinado dos dois era eles se encontrarem, né, à noite no jardim. E ela, por tirar conclusões precipitadas, manda falar pro rei que ela não vai. Enfim, e aí, nesse caso todo, ele fica chateado, né, quando o eunuco avisa pra ele que ela não vai. Ele fica pensativo, ele já sabe que é por conta do que ela viu. E aí, nisso também, ela fica pensativa no quarto dela, chora e tudo. E aí, no final das contas, ela resolve ir até ele. Mas e quando você tá triste? Mesma coisa. Eu olho pra aquela montanha que eu te mostrei e eu falo com Deus. Eu poderia falar com Deus. Como se ele pudesse te ouvir. De forma sincera. Nosso Deus tira prazer em ouvir a nossa voz.
O senhor me ouviria, mesmo eu não fazendo parte do seu povo? Consegue dormir? Eu acho essa parte muito, muito linda. A parte que ele resolve falar com Deus e pedir pra Deus, né, Esther de volta ali, que Esther entenda ele, que Esther perdoe ele. Bom, é o que eu cogito que ele tenha pedido, né? E aí eu acho muito linda essa parte, quando ele fala assim, que pergunta a Deus se ele o ouviria, mesmo não fazendo parte do povo dele. E aí ele lembra, né, também que Esther tinha dito a ele que quando ele faz um bem pro povo de Deus, ele também pertence ao seu povo. Foi algo assim que ela disse, não me recordo tão bem. E eu acho lindíssima essa parte, eu acho muito interessante. Deus me respondeu? Você estava orando? Sim. E o que você pediu? Que você viesse aqui. Não tem nenhuma outra além de você, minha estrela. Então, quem era aquela mulher com você? Onde vai ser a casa que eu pensei que seria só nossa? Um olheiro. Olheiro. E desde quando olheiro mulher te abraça daquele jeito? Ela só estava me agradecendo. Eu estou falando a verdade. Você é a única que eu quero, Radassa. Me perdoa por eu não ter te contado antes. Fizeram as pazes, né, gente? De todos os maus entendidos que eles tiveram, acho que esse foi o mais tranquilo, assim, de lidar, que ela perdoou ele com mais facilidade, né? Acho que ela viu que ele realmente estava falando a verdade, né? Não teria por que mentir pra ela. Até porque ele estava planejando, né? Ter um lar normal, digamos assim, com ela, né? Abandonar a coroa por ela, né? Então acho que ela pensou bem ali, viu que ela talvez estivesse se precipitando, né? Nas suas conclusões. E aí os dois se resolveram logo, né? Já se resolveram de imediato. Não demorou muito, como das outras vezes. Tudo pronto? Ela já está lá esperando por você. Mais alguém sabe? Você tem certeza, meu filho? Sim, Harbona. Sim. Ajuda o meu filho, Harbona. Obrigado. Daria tudo o que eu tenho para ter essa vista para sempre. O que você tem, meu amor? Novidade de vida. O que está acontecendo, Xerxes? Nunca duvide do meu amor, Radassa. Eu sei que vocês não devem estar entendendo nada, né? Do porquê o rei tá agindo estranho, do porquê ele tá despedindo das pessoas, mas eu também não posso falar, porque senão eu vou dar spoiler. E tem muita gente aqui que não viu a novela quando ela passou, então eu não vou explicar o que é que tá acontecendo. Mas à medida que as cenas forem acontecendo, eu vou tentar explicar sem dar spoiler, tá? Mas enfim, ele tá se despedindo de todo mundo e vocês em breve saberão por quê.
ideia? Nunca. Ótimo. O que você tá fazendo aqui? Achei que o nosso combinado era depois do pôr do sol. Mas eu achei melhor adiantar. Deixa eu me despedir dele primeiro. Só quero que ele saiba que fui eu quem planejou a morte dele. Não. É meu pai. Eu tenho o direito de me despedir. Você vai matá-lo também? Foi o que havíamos combinado. A não ser que você tenha mudado essa parte do plano de novo. Hoje eu vou ter que... Entra. O que tá acontecendo, Xerxes? O que significa isso, pai? Isso não tem nada a ver com você, Dario. Então quer dizer que você faz uma casa no meio do nada, esconde isso de todo mundo, inclusive de mim? E o bonito acha, né, gente, que o rei, que nesse caso é o pai dele, deve alguma satisfação pra ele, né? Depois de tudo que ele já aprontou, que ele fez, depois de tanta grosseria e rebeldia, ele ainda se acha no direito de cobrar satisfações do Xerxes. E suas mentiras, pai? Tem a ver comigo? Dario! O que mais você tem mentido pra mim, pai? Dario! Cansei das suas falsas promessas. Quando na verdade a peça inteira sabe que você só se importa com essa aí. Cala a boca. Que verdade, Dario? A que essa ordinária te enfraquece. Sai daqui! Sai daqui antes que eu faça alguma coisa que venha me arrepender. Deixa pra lá, vocês dois estão com a cabeça quente. Isso, pai. Deixa pra lá. Faz como ela tá te mandando. Afinal, todo mundo sabe quem é que realmente manda nesse império. Já chega, Dario. Era isso que você queria, não é, judia? Anular de vez o rei dos reis? Cala a sua boca ou eu mesmo vou calar. Gente, eu tava lembrando aqui que eu li em um dos comentários aí, nos vídeos, que era pra fazer menos pausas, né? Ou não fazer pausa, alguma coisa assim. Gente, eu sou obrigada a fazer pausa. Se eu não fizer a pausa pra comentar, o YouTube não deixa eu subir o vídeo pra vocês. Então é por isso que eu faço as pausas e comento, entendeu? O que eu posso fazer é o seguinte, fazer só as pausas com o nome da novela, né, no fundo do vídeo e deixar um tempo. Fazer a pausa, mas sem os meus comentários. Só que eu acho que a pausa sem os comentários consegue ser pior, porque você fica naquela agonia de só ficar vendo a tela lá com o nome da novela, esperando a finalizar a pausa, né? Então eu acho mais chato. Mas saibam que por mim eu também não faria as pausas e os comentários, porque eu sei o quanto é chato assistir um vídeo assim. Só que é o YouTube, gente, não tem o que fazer. Eu tenho que fazer essas pausas. Inclusive, eu não queria fazer essa. Não tinha nada pra falar. Olha o que eu vim falar. Enfim, é sobre isso. Não é que eu faça as pausas porque eu quero. É porque eu preciso fazer, de verdade. Entra pra casa, Esther. Vem! Vem, então! Vamos ver se pelo menos uma vez na vida você me encara e deixa de ser um frouxo! Um fraco! Minha mãe nunca deveria ter se casado com você. Ela sim estava à altura de governar a Pérsia. Mas é claro que você não aguentaria ser ofuscado por ela o tempo todo, não é? Primeiro eu expulso ela do palácio pra se enraibichar com essa porca imunda. Você tá doido? Ela do posto não foi o suficiente. Você teve que matá-la. Chega, Dario! Chega! Some daqui! Chefe! Dario, para com isso! Socorro! Ataque! Chama o coronel! O que seu pai e seu irmão estão fazendo lá em cima? Parece que estão brigando. Gente, Rei Xerxes acabou despencando ali no rio, né? E vocês puderam ver que quem tava lá embaixo era o filho mais novo, né? O Artaxerxes estava lá embaixo, o Artaxerxes e o Neemias. Eles estavam juntos lá embaixo. Eles já estavam lá, eles estavam fazendo um passeio, não sei, algo assim, de barco. E aí coincidiu de eles estarem bem na hora em que o Dario e o rei estavam brigando, né?
queria falar aqui sobre a atuação, né, gente, da Natália Florentino, que é essa atriz que faz Esther. Eu nunca tinha escutado falar o nome dela, nunca vi nenhuma personagem dela, nada. É a primeira vez que eu vi. Foi aí em Esther, né, em Rainha da Pérsia. E vou falar que eu gostei muito da atuação dela. Ela é uma ótima atriz e achei que se encaixou perfeitamente no papel. Não sei se foi só eu que achei, mas eu acho que ela entregou muito nessa atuação. Principalmente aí, com a morte do Xerxes, eu acho que ela entregou muito aí. Meu pai? Infelizmente não trago boas notícias. Meus soldados vasculharam toda a mata ao redor do rio, mas nada do rei. Não pode ser, general. Sinto muito, Paulinho. Nós fomos até o limite do rio, mas o rei... O grande rei Xerxes, imperador da Pérsia e rei dos reis, está morto! Infelizmente, ontem à noite, o meu pai, rei da Pérsia, que tanto se dedicou e se doou a seu povo, se despediu desse mundo. Trágico acidente. É mentira! É ele que matou meu pai! Não. Eu acho que ninguém esperava, né, gente? Tanto a informação de que o rei tinha morrido, quanto a informação de que, né, o Artaxerxes acabou de contar aí que foi o Dario que matou o próprio pai. Então ninguém esperava por isso. Foi uma baita surpresa. Eu lembro que quando eu tava assistindo a novela, né, no canal aberto, na Record no caso, foi assim, eu falei que eles souberam fazer perfeitamente o final, porque foi uma reviravolta. Ninguém esperava que isso tudo fosse acontecer, tanta coisa fosse acontecer, né? E é isso, o Artaxerxes dele não se aguentou e falou do irmão, né? Você viu Dario matar meu pai? Você viu? Você tava lá. Você acalme, meu príncipe. Eu não vi isso. Como não viu? Você tava lá. Se acalme, por favor. Você tá de conluio com ele? Isso foi um golpe pra tirar meu pai do trono! Mas... por isso que eu tô aqui. Pra impedir que esse ato de alta traição fique impune. Essa mulher, ela é a maior mentirosa. Eu sinto muito. Taxerxes, por favor. Clemência. Foi Artemisia que planejou tudo isso e encheu sua cabeça de mentiras. Meu irmão, eu jamais faria isso. Você sabe. Que os assassinos do rei sejam punidos. É isso que se faz com traidores do reino. A partir de hoje, Artemisia está no comando do meu exército. Gente, que surpresa, né? Que final. Final não, né? Que ainda tem mais coisas ainda, mas que surpresa, né? Só que eu vou contar uma coisa aqui pra vocês. A Artemisia é do lado ruim, né? Ela tá do lado do mal mesmo. Ela fez a cabeça tanto de um irmão quanto do outro. Enquanto ela estava mostrando para esse Artaxerxes que ela é boazinha, que ela queria o bem do rei e do reino e tudo mais, ela estava de complô com o outro. Só que eu vou ter que falar uma coisa para vocês. Eu vou adiantar o final, vou ter que dar spoiler, porque eu não vou conseguir colocar todos os detalhes do final, porque senão o vídeo vai ficar extenso, ele já tá extenso. Então é o seguinte, Artemisia fez acordo com os dois irmãos. Com um, ela bancava-se a boazinha, que queria o bem do rei. Com o outro, que é o Dario, né, que já tinha rincha com o pai, ela falava que queria dar o trono do rei pro Dario, né, pra conseguir ficar à frente das tropas, não sei o que, não sei o que. Enfim, o que acontece? No final, gente, tem uma parte que o rei e o Dario, eles conversam.
O rei tramou tudo isso com Dario, gente. O Dario não matou o rei. O Dario fez parte de um plano do próprio rei. O rei já aproveitou que todo mundo sabia que o filho Dario tinha uma rincha com ele e planejou com ele todo esse desfecho, toda essa cena, né, de que ele matou o próprio pai, empurrou, e não é isso. Foi tudo um plano do próprio rei pra sair de cena. Eu já não pertenço mais aqui. Claro que pertence. Você é a rainha da Pérsia. A gente já ficou sem o pai, agora você embora. Vocês precisam ser fortes. Promete que vai escrever pelo menos? Prometo. Você é a mãe que a gente não teve, Esther. Xerxes, eu não sei nem como te agradecer. Eu sei. Deixa a Ariana. Eu e a Ariana nos amamos, Esther. Claro. Tem certeza? Eu sempre gostei de você. E o que puder fazer para recompensar a falta que você sente do meu pai, eu vou fazer. Se a Hayate ficasse aqui em Suzano com você. É sério, Esther? Sim. Assim você consegue ajudar com todos os preparativos do casamento. Mas e você? Vai ficar sem serva? Pra onde eu vou, nem rainha eu vou ser mais. Eu vou ser uma simples judia chamada Hadassah. Gente, então aí o que acontece? O Artaxerxes, ele foi enganado pela Artemísia, né? Acabou matando o próprio irmão, achando que ele tinha matado o Xerxes, né? O rei, e não foi isso que aconteceu. Quem queria realmente matar o rei era a Artemísia e o soldado, que é o Artaban. E aí, o Dario, como eu disse anteriormente, já tinha um plano com o próprio pai, né? Com o rei. O rei que bolou esse plano com Dario, de fingir que o próprio Dario deu fim à vida dele. Só que ninguém sabia desse plano. Então Artaxerxes acreditou na Artemísia e acabou aí, né, ficando sem o irmão. Então mataram o irmão, né, o Dario, e a esposa, que é a Taíde. E o que acontece é que quem virou rei agora foi o Artaxerxes, né, já que o Dario foi morto. E com isso Esther viu que ali não era mais o lugar dela, né. E Esther está indo para Jerusalém, que é onde ela sempre quis ir, né? Que é visitar o templo de Deus em Jerusalém. Então ela resolveu largar tudo e ir. Inclusive ela tá deixando o gatinho, que é o Cher. Então ela tá deixando para trás todo mundo. Só que aí no finalzinho vocês vão ver que mais gente vai querer ir com ela, né? Para Jerusalém. Ela então vai estar indo para Jerusalém com o pai dela postiço, que é o... Gente, que branco é esse? O que tá acontecendo? Gente, me deu um branco, misericórdia. Gente, meu Deus, o que aconteceu comigo? Esqueci completamente o nome do primo da Esther que criou ela. Mordecai, lembrei. Então a Esther está indo para Jerusalém com Mordecai, com o Arbona e com aquele eunuco que ajudou ela lá no harém. Olha, gente, tá me dando um branco. Gente do céu, esqueci o nome do eunuco. Mas vocês vão ver e vocês vão lembrar. Então, Esther está indo com eles pra Jerusalém, né? Ela viu que ali já não era mais o lugar dela. Há espaço para um velho. E um não tão velho. Vocês vão com a gente? Claro. Pensou que fosse se livrar de mim, não é? Vamos? Vamos. Gostei, mas lembrei, gente, o nome do eunuco que está acompanhando a Esther para Jerusalém é o Hegai. O Hegai, né, que tanto ajudou ela lá na época que ela estava no harém com as mulheres. Então, ainda lá para ser escolhida pelo rei, ele ajudou tanto ela, né? Então, quem acompanhou Esther para Jerusalém foi com ela, foi o Mordecai, o Arbona e o Hegai. E
Ali a gente viu, né, que eles estavam esperançosos do que poderiam encontrar por lá. Primeiro que Esther está vivendo um sonho, né? O sonho dela era ir ao templo, né, Jerusalém. Então ela está realizando esse sonho. Será, gente? Será que é quem vocês estão pensando? Ou será que é só um sonho, um delírio? Vamos ver. Minha estrela. Para então finalmente experimentar qual era a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é isso, gente. Esse foi o final, né, da história de Esther e Xerxes. Espero que vocês tenham gostado da história, né? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço desculpas, né, pela demora em trazer a história, em trazer os vídeos, né? Como eu disse, eu estou com alguns problemas técnicos, então, assim, eu espero resolver logo para estar trazendo mais vídeos com frequência. Agora eu estou para decidir qual é a próxima história que eu vou trazer para vocês. Vocês podem estar deixando as sugestões de vocês aí nos comentários, né? Qual história que vocês querem ver por aqui no canal. E eu vou pedir vocês para estar se inscrevendo no canal. Eu vejo que tem muita gente que assiste os vídeos, mas não se inscrevem no canal. Vocês se inscrevendo no canal, vocês me ajudam a ter recursos para que eu consiga trazer as histórias com mais frequência para vocês. Entende? Então eu vou estar pedindo aí a ajuda de vocês. Se inscrevam no canal. Podem comentar, deixar sugestões, né? Opiniões. Estou aberta a opiniões e sugestões. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo a todos.